A Montanha Mágica, obra de Thomas Mann. Queremos narrar aqui a vida de Hans Castorp, não por ele, a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo, ainda que simpático, mas por amor a esta narrativa que nos parece em alto grau digna de ser relatada. A favor de Hans Castorp, convém, entretanto, mencionar que esta é a sua história e que há histórias que não acontecem a qualquer um. Os fatos aqui referidos passaram-se há muitos anos já. Estão, por assim dizer, recobertos pela pátina do tempo e, em absoluto, não podem ser narrados senão na forma de um remoto passado. Isso talvez não seja um inconveniente para uma obra deste gênero, mas antes uma vantagem. É necessário que as histórias já se tenham passado. Poderíamos até dizer que, quanto mais se distanciam do presente, melhor corresponderão à sua qualidade essencial e mais adequadas serão ao narrador este mago que evoca o pretérito. Acontece, porém, com a história o que hoje em dia também acontece com os homens, e entre eles, não em último lugar, com os narradores de histórias. Ela é muito mais velha que seus anos. Sua vestutez não pode ser medida por dias, nem o tempo que sobre ela pesa por revoluções em torno do Sol. Numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve o seu grau de antiguidade. E com esta observação feita de passagem, queremos aludir ao caráter problemático e à peculiar duplicidade desse elemento misterioso. Mas, para não se obscurecer artificialmente um estudo de coisas claro em si, seja dito que a idade sumamente avançada de nossa história provém do fato de ela se desenrolar antes de determinada peripécia e de certo limite que abriram um sulco profundo na nossa vida e na nossa consciência. Desenrola-se, ou para evitarmos propositadamente qualquer forma de presente, desenrolou-se numa época transata, outrora, nos velhos tempos, naquele mundo de antes da Grande Guerra, cujo deflagrar marcou o começo de tantas coisas que ainda mal deixaram de começar. Passa-se, pois, antes desse período, se bem que não muito antes. No entanto, não será o caráter de antiguidade de uma história tanto mais profundo, perfeito e lendário, quanto mais próxima do presente ela se passar? Além disso, poderia ser que também, sob outros aspectos, a nossa história, pela sua natureza íntima, tenha isto e aquilo em comum com a lenda. Narrá-la-emos pormenorizadamente, com exatidão e minúcia, já que a sua natureza cativante ou enfadonha jamais depende do espaço ou do tempo que ela exige. Sem medo de sermos acusados de meticulosidade, inclinamo-nos, pelo contrário, a opinar que realmente interessante só é aquilo que tem bases sólidas. Não será, portanto, num abrir e fechar de olhos que o narrador terminará a história de Hans Castorp. Não lhe bastarão para isso os 7 dias de uma semana, nem tampouco 7 meses. Melhor será que ele desista de computar o tempo que decorrerá sobre a terra enquanto esta tarefa o mantiver enredado. De certo, não chegará, Deus me livre, a 7 anos. Dito isto, comecemos. A chegada. Um jovem singelo viajava em pleno verão de Hamburgo, sua cidade natal, a Davos-Platz, no cantão dos Grisões. Ia de visita por 3 semanas, mas de Hamburgo até essas alturas a viagem é longa, demasiado longa, na verdade, para uma estada tão curta. É preciso atravessar diversos estados, subindo e descendo do planalto da Alemanha Meridional até a beira do lago de Constança, cujas ondas saltitantes são transportadas de navio por sobre abismos outrora considerados insondáveis. A partir dali,
torna-se a demorada viagem que até esse ponto se realiza rapidamente em linha quase reta. Há delongas e complicações. Na localidade de Rochechouart, já em território suíço, voltamos a confiar-nos à aviação férrea, mas, por enquanto, não se progride além de Lanquart, pequena estação alpina onde se precisa fazer baldeação. É um trem de bitola estreita, o que ali tomamos depois de prolongada espera numa paisagem varrida pelo vento e desprovida de encantos. No entanto, em que se põe em movimento a locomotiva de pequeno porte, mas efetivamente de extraordinária força de tração, começa a parte deveras aventurosa da viagem, uma escalada brusca e penosa que parece não ter fim. A estação de Lanquart acha-se situada a uma altura relativamente moderada. A partir dela, porém, entra-se na própria montanha por uma estrada rochosa, áspera, angustiante. Hans Castorp, eis o nome do referido jovem, estava sozinho, num pequeno compartimento forrado de cinza, onde também se encontravam sua maleta de couro de crocodilo, presente de seu tio e pai de criação, o cônsul Thienapel, cujo nome convém mencionar desde já, bem como o casaco de inverno, a balouçar suspenso num gancho e o cobertor de viagem enrolado. Estava sentado junto à janela aberta, e como a tarde se vinha tornando cada vez mais fresca, levantara, rapaz mimado e franzino, que era a gola do sobretudo de verão, forrado de seda e de corte amplo e moderno. Ao seu lado, no assento, jazia uma brochura intitulada Oceans Steamships, na qual Hans Castorp, durante as primeiras horas de viagem, de vez em quando lançara um olhar. Agora, porém, o livro permanecia ali abandonado, enquanto o hálito da locomotiva arquejante, ao entrar pela janela, salpicava-lhe a capa de partículas de carvão. 2 dias de viagem apartam um homem, especialmente um jovem, que ainda não criou raízes firmes na vida do seu mundo cotidiano, de tudo quanto ele costuma chamar seus deveres, interesses, cuidados e projetos. Apartam-no muito mais do que esse jovem imaginava enquanto um fiacre o levava à estação. O espaço que, girando e fugindo, se roja de permeio entre ele e seu lugar de origem, revela forças que geralmente se julgam privilégio do tempo. Produz, de hora em hora, novas metamorfoses íntimas, muito parecidas com aquelas que o tempo origina, mas em certo sentido mais intensas ainda. Tal qual o tempo, o espaço gera o ouvido, porém o faz desligando o indivíduo das suas relações e pondo-o num estado livre, primitivo. Chega até mesmo a transformar num só golpe um pedante ou um burguesote numa espécie de vagabundo. Dizem que o tempo é como o rio Letes, mas também o ar de paragens longínquas representa uma poção semelhante. E esse seu efeito, conquanto menos radical, não deixa de ser mais rápido. Hans Castorp ia passando por experiências análogas. Não tivera intenção de levar essa viagem muito a sério e de entregar-se totalmente a ela. Propusera-se liquidá-la depressa, porque tinha que ser feita depois regressar para casa tal como partira e retomar a sua vida anterior exatamente no ponto em que a abandonara por um instante. Ainda ontem se movimentara dentro do costumeiro círculo de ideias. Ocupara-se com os acontecimentos mais recentes, o seu exame final e com o futuro imediato, sua entrada na vida prática como funcionário da firma Thunder e Wilmes, estaleiros, fábrica de máquinas e caldeiras. Como máximo de impaciência que seu temperamento lhe permitia, procurar olhar para além das semanas vindouras. Nesse momento, porém,
Parecia-lhe que as circunstâncias exigiam dele plena atenção, não lhe sendo lícito menosprezá-las. Essa sensação de ser alçado a regiões cujos ares nunca respirara e onde, como sabia, reinavam condições de vida particularmente rarefeitas e reduzidas a quem em absoluto não estava acostumado, essa sensação começava a excitá-lo, a enchê-lo de certa angústia. O torrão natal e a rotina de sempre haviam ficado não somente para trás, muito para trás, mas, sobretudo, a grande profundidade abaixo dele, e a ascensão continuava a afastá-los mais ainda, pairando entre eles e o desconhecido. Hans Castorp perguntava-se como passaria lá em cima. Talvez fosse imprudente e prejudicial para ele, que nascera a poucos metros acima do mar e se habituara ao ar da sua terra, deixar-se transportar tão subitamente a esses sítios extremos, sem pelo menos se demorar por alguns dias num lugar de altitude média. Ansiava por chegar ao fim da viagem, pois, uma vez lá em cima, pensava, devia-se viver como em toda parte, sem que lhe fossem recordadas, como agora, durante a escalada, as esferas impróprias em que se encontrava. Hans Castorp olhou pela janela. O trem serpenteava, sinuoso, através de um desfiladeiro estreito. Viam-se os primeiros vagões, via-se a locomotiva vomitando no seu esforço golfadas de fumaça parda, esverdeada e negra, que logo se dissipavam. Nas profundidades, à direita, murmuravam cursos d'água. À esquerda, pinheiros escuros buscavam por entre os rochedos as alturas de um céu cinzento como pedra. Túneis tenebrosos iam desfilando e, quando reaparecia a luz, rasgavam-se dilatados abismos com povoados no seu fundo. Logo se fechavam os abismos, seguidos por novos desfiladeiros com restos de neve nas gretas e fendas. Havia paradas diante das casinhas miseráveis de estações pequenas. Surgiam desvios onde o trem dava marcha ré, o que produzia um efeito desnorteante, já que era difícil saber em que direção se ia e recordar os pontos cardeais. Abriam-se grandiosos panoramas do universo de cumes alpinos, um amontoado solene e fantasmagórico que o trem procurava alcançar e galgar. E logo no próximo meandro da estrada voltavam a subtrair-se ao olhar reverente. Hans Castorp notou que deixara para trás a zona das árvores frondosas e, se não se enganava, também a dos pássaros canouros. Esta ideia de cessação e empobrecimento fez com que ele, acometido de um ligeiro acesso de vertigem e mal-estar, cobrisse por 2 segundos os olhos com a mão. Mas isso passou. Viu então que terminara a ascensão. Estava vencido o ponto culminante do passo. O trem corria confortavelmente no fundo plano de um vale. Eram aproximadamente 8 horas. Ainda havia luz. Na paisagem longínqua apareceu um lago de águas cinzentas. Das suas margens subiam pinheirais negros pelas encostas das montanhas adjacentes, tornando-os mais ralos a maior altura, acabando-se os poucos e dando lugar à rocha calva, envolta em brumas. O trem parou numa estaçãozinha. Era Davos-Dorf. Segundo Hans Castorp ouvia gritar. Dentro em pouco tempo chegaria ao seu destino. De repente, porém, ressoou ao seu lado a voz de Joachim Zionsen, a voz displicente, hamburguesa de seu primo que dizia: "Boa tarde, pode descer, vamos." Olhando pela janela, viu na plataforma Joachim em pessoa, trajando um sobretudo marrom, sem chapéu e de um aspecto tão sadio
como nunca lhe vira. Joachim e tornou. Joachim riu-se e tornou. Vamos, pode sair, não faça cerimônia. Mas, se ainda nem cheguei, exclamou Hans Castorp, estupefato e permanecendo sentado. Não, senhor, já chegou, estamos na aldeia. Daqui, o sanatório fica muito mais perto. Tomei um carro, passe-me a bagagem. Rindo, um tanto confuso pelo imprevisto da chegada do encontro com o primo, Hans Castorp entregou-lhe a maleta e o casaco de inverno, o cobertor enrolado em volta da bengala e o guarda-chuva, e finalmente o Ocean Stamps. A seguir percorreu o estreito corredor do vagão e saltou para a plataforma, a fim de trocar com o primo saudações propriamente ditas, de caráter mais íntimo, que, entretanto, se efetuaram sem exuberância, como convém a pessoas de maneiras frias e reservadas. Parece estranho, mas desde cedo ambos haviam evitado chamar-se pelos prenomes, exclusivamente porque temiam uma cordialidade excessiva. Como, porém, não ficava bem tratarem-se pelo nome de família, limitavam-se ao você, e esse hábito se arraigara em ambos os primos. O homem de libré e boné agaloado observou como eles se apertavam as mãos. Os jovens iam-se em atitude militar, depressa e com algum acanhamento. Aproximou-se então para pedir o certificado da bagagem de Hans Castorp. Era o porteiro do Sanatório Internacional Berghof. Prontificou-se a buscar na estação de Davos-Platz a mala do hóspede, enquanto os dois senhores, com o carro, se dirigissem diretamente ao sanatório para jantar. O homem cocheava fortemente, de modo que a primeira pergunta que Hans Castorp fez a Joachim Ziansen foi esta: é um veterano de guerra? Por que cocheia assim? É o que pensa, retrucou Joachim com certa amargura. Um veterano de guerra. O homem tem, ou pelo menos teve, o mal no joelho. Foi por isso que lhe extraíram a rótula. Hans Castorp procurou refletir o mais rápido possível. Ah, sim, disse. Enquanto prosseguia no caminho, ergueu a cabeça e lançou um rápido olhar para trás. Mas acrescentou: você não me fará acreditar que ainda sofre daquela coisa. Até parece que já usa galões e acaba de voltar das manobras. E olhou o primo de soslaio. Joachim era mais alto e mais espadaúdo do que ele, um modelo de força juvenil e como que talhado para farda. Representava aquele tipo bem trigueiro que sua loura pátria não raro produz. Sua tez, já por natureza bastante morena, estava tostada pelo sol e adquirira uma cor quase brônzea. Com os grandes olhos negros e o bigodinho escuro sobre os lábios cheios, bem conformados, seria positivamente belo não fossem as orelhas muito despregadas. Essas orelhas haviam sido seu único desgosto, a grande dor da sua vida até certo momento. Agora tinha outras preocupações. Hans Castorp continuou: você vai regressar comigo, não é? Não vejo nada que o possa impedir. Regressar com você? Perguntou o primo, fitando-o com os olhos grandes que sempre haviam sido suaves, mas durante esses 5 meses tinham assumido uma expressão um tanto cansada, quase melancólica. Com você? Quando? Ora, daqui a 3 semanas. Compreendo. Você já pensa em regressar? Respondeu Joachim. Espere um pouco, mal acaba de chegar. Compreendo. Você já pensa em regressar? Respondeu Joachim. Espere um pouco, mal acaba de chegar. 3 semanas representam quase nada
para nós aqui em cima, mas para você que vem de visita e tenciona demorar-se só 3 semanas, é uma porção de tempo. Trata-se de se aclimatar primeiro. Não tardará a notar que não é assim tão fácil. E o clima não é a única coisa estranha que existe aqui. Você encontrará muita coisa nova, sabe? Comigo, isso não vai tão depressa como com você, imagina. Regressar daqui a 3 semanas é uma ideia lá de baixo. Tenho a pele tostada, sim, Senhor, mas isto vem sempre a firme. Tenho a pele tostada, sim, Senhor. Mas isso vem principalmente do sol refletido pela neve e não significa grande coisa, como Becherels sempre afirma. No último exame geral, ele disse ter quase certeza que eu teria de ficar ainda uns 6 meses. 6 meses? Está louco? Gritou Hans Castorp, diante da estação que não era muito mais que uma espécie de telheiro. Instalaram-se no cabriolé amarelo que os esperava numa praça pedregosa. Enquanto os dois baios se punham em movimento, Hans Castorp remexia-se, cheio de indignação, no assento mal estofado. 6 meses? Mas já faz quase 6 meses que você está aqui. Não se tem tanto tempo assim. Pois é, o tempo, disse Joachim, olhando para frente, meneando a cabeça repetidas vezes, sem se preocupar com o sincero agastamento do primo. Aqui não fazem muita cerimônia com o tempo da gente. Você não tem ideia, 3 semanas são para eles como um dia. Vai ver, tudo isso se aprende e, acrescentou, aqui se modificam todas as nossas concepções. Hans Castorp não cessava de contemplar-lhe o perfil. Mas você se restabeleceu maravilhosamente, disse, dando de ombros. Acha? Respondeu Joachim. Não é mesmo? Também o creio, continuou, encostando-se no espaldar para logo voltar à posição anterior. Vou melhor, sim, explicou, mas ainda não estou bem. À esquerda, em cima, onde antes se ouviam estalitos, nota-se agora apenas uma respiração um pouco rude, que não inspira cuidados. Mas aqui, mais para baixo, percebe-se um rosto muito forte, e no segundo espaço intercostal há também ruídos. Que grande cientista se tornou você, disse Hans Castorp. Pois é, sabe Deus que é uma triste ciência. Quem me dera tê-la esquecido no serviço militar, replicou Joachim. Mas por enquanto ainda expectoro, esputo, acrescentou, dando de ombros, com um gesto, ao menos tempo resignado e veemente, que não lhe ficava bem. A seguir mostrou ao primo um objeto que tirou pela metade do bolso interior do sobretudo para logo guardá-lo novamente. Era um frasco chato, brochudo, bojudo, de vidro azul, com um fecho de metal. A maioria de nós, aqui em cima, usa isso. Batizaram-no até com um nome especial, um apelido bem engraçado. Está olhando a paisagem? Era o que Hans Castorp fazia. Deu sua opinião. Magnífica, acha? Perguntou Joachim. Haviam seguido na direção do eixo do vale por um trecho de caminho espaçadamente ladeado de habitações e paralelo ao leito da via férrea. Depois, dobrando à esquerda, tinham cruzado os trilhos de bitola estreita e atravessado um curso de água. Nesse instante, subiam a trote um atalho pouco íngreme, rumo a uma encosta coberta de bosques. Ali, numa meseta um tanto proeminente, de pouca altura, destacava-se um edifício comprido, encimado por uma torre em cúpula, com a fachada dirigida para sudeste. Numerosas varandas davam-lhe, de longe, um aspecto emburacado.
poroso como uma esponja. As primeiras luzes acabavam de ser acesas, enquanto o crepúsculo avançava rapidamente. Já se esvaíra um suave arrebol que, durante algum tempo, animara o céu toldado. Reinava na natureza aquele estado de transição descolorido, melancólico, desprovido de vida, que precede imediatamente o anoitecer definitivo. O vale povoado, extenso e levemente sinuoso, iluminava-se em toda parte, tanto no fundo como nas bordas, sobretudo na direita, que formava uma saliência com os terraços da encosta salpicados de construções. À esquerda, algumas veredas subiam através dos prados para se perderem na baça negrura dos pinheirais. Os bastidores mais distantes das montanhas, próximos das saídas do vale, que ali se estreitava, exibiam-se num frio azul de ardósia. Com o vento que acabava de levantar-se, o frescor da noite começava a se fazer sentir. Não, para falar com franqueza, não acho a paisagem assim tão formidável, disse Hans Castorp. Onde estão as geleiras, os picos brancos e as cordilheiras gigantescas? Não me parece que essas montanhas aí sejam muito altas. Pelo contrário, são bem altas, retrucou Joachim. Você nota quase em toda parte o limite das árvores. Ele se delinea com absoluta nitidez. Terminam os pinheiros e com isso acaba-se toda a vegetação. Como você vê, é pura rocha. Por ali, à direita desse pico, que é o Estivarzone, aparece até uma geleira. Você enxerga uma coisa azul? Não é lá muito grande, mas é uma geleira, em regra, a escaleta, o Pico Michel e o Tinzernorn, naquela abertura, não se pode vê-lo daqui, também ficam cobertos de neve durante o ano inteiro. De neve eterna, disse Hans Castorp. Pois é, neve eterna, se assim o quer. Não se pode negar que tudo isso é bastante alto, e não se esqueça que nós mesmos nos achamos a uma altura espantosa, 1.600 metros acima do nível do mar. Assim, as elevações não nos impressionam tanto. Sim, senhor, que ascensão! Fiquei com uma angústia que lhe conto, 1.600 metros. São mais ou menos 5.000 pés, se não me engano. Nunca na vida estive a tal altura, e cheio de curiosidade, Hans Castorp aspirou profundamente aquele ar estranho, como que para prová-lo. Era fresco e nada mais. Carecia de aroma, de sabor, de umidade. Tragava-se facilmente e nada dizia à alma. Ótimo! Exclamou Hans Castorp, cortesmente. Sim, esse ar tem grande fama. De resto, a paisagem não se apresenta esta noite sob o seu aspecto mais favorável. Às vezes está muito mais bonita, sobretudo com neve, mas a gente acaba por se cansar dela. Nós todos aqui em cima, pode acreditar, estamos fartos dela. Indizivelmente fartos, disse Joachim, e sua boca torceu-se numa expressão de nojo, que parecia exagerada e violenta, e novamente não lhe ficava bem. Você tem um jeito tão esquisito de falar, disse Castorp. Esquisito? Perguntou Joachim com certa apreensão, voltando-se para o primo. Não, desculpe, tive essa impressão só por um momento, apressou-se Castorp a dizer. Ele se referira à expressão nós aqui em cima, que Joachim já empregara umas 4 ou 5 vezes e que, de certa forma, lhe causava impressão deprimente, chocante. Como vê, o nosso sanatório está situado ainda mais alto que a aldeia, continuou Joachim. 50 metros, ou
prospecto diz 100, mas são apenas 50. O sanatório que fica mais alto é o Schatzalp, lá do outro lado. Não se vê daqui. No inverno, eles têm de transportar os cadáveres em trenó, porque os caminhos se tornam impraticáveis. Os cadáveres? Ah, sim, vejam só, exclamou Castorp, e de repente rebentou em riso, um riso violento e reprimível, que lhe sacudia o peito e fez com que o rosto enrijecido pelo vento frio se contraísse num trejeito dolorido. Entre nós, e você me conta essas coisas assim, sem mais nem menos, parece que se tornou muito cínico nesses 5 meses, meu primo. Qual cínico? Replicou Joachim, dando de ombros. Que é que você quer? Os cadáveres pouco se importam com isso. De resto, pode ser que a gente chegue mesmo a ficar cínico nesse nosso meio. O próprio Bestrels também é um velho cínico. Um sujeito de classe, seja dito de passagem, na universidade pertencia a uma corporação das mais finas e dizem que é ótimo cirurgião. Acho que ele vai agradar a você, primo. Além dele, há o Krokonski, seu assistente, um tipo muito capaz. No prospecto, fala-se especialmente da sua atividade e que ele pratica dissecação psíquica dos pacientes. O quê? A dissecação psíquica? Que coisa nojenta! Gritou Hans Castorp, e com isso a hilaridade tomou conta dele. Já não conseguia dominá-la. Depois de tudo quanto ouvira, a dissecação psíquica lhe encheu as medidas. Riu-se tanto que as lágrimas lhe brotavam por entre as mãos, com a qual, inclinando-se para a frente, cobriu os olhos. Também Joachim riu de todo o coração, o que parecia fazer-lhe bem. Assim, o humor dos dois jovens primos era excelente ao descerem do carro, que terminara por conduzi-los lentamente através de uma rampa íngreme e serpenteante até o portal do Sanatório Internacional Berghof. Logo à direita, entre o portão e o guarda-vento, achava-se a guarita do porteiro. Um criado de tipo francês, vestido com um libré cinzento igual a do homem coxo da estação, estava ali sentado, em frente do telefone, lendo jornais. Saiu ao encontro dos dois recém-chegados e os conduziu através do vestíbulo bem iluminado, a cuja direita ficavam salões. Ao passar, Castorp lançou um olhar para dentro e notou que estavam vazios. Perguntou ao primo onde se encontravam os hóspedes. Estão fazendo repouso, respondeu o primo. Eu bem estou de licença, porque queria receber você. Normalmente, também me deito na sacada depois do jantar. Pouco faltou para que Hans Castorp voltasse a estourar de riso. Como? Em plena escuridão? Vocês ainda se deitam na sacada? Indagou com voz vacilante Castorp. Sim, senhor, isso faz parte do regulamento, das 8 às 10, mas vem agora ver seu quarto e lavar as mãos. Entraram no elevador, cujo mecanismo elétrico foi posto em ação pelo criado francês. Enquanto subiam, Hans Castorp enxugou os olhos. Estou todo moído, exausto de tanto rir, disse respirando pela boca. Você me contou 1000 coisas estranhas. Aquela história da dissecação psíquica é o cúmulo do absurdo. Por esta não esperava. Estou, aliás, um pouco cansado pela viagem. Você sofre também de pés frios? Ao mesmo tempo, sinto que me arde o rosto. E bem desagradável é. A gente jantará logo, não é? Tenho a impressão de que estou com fome. Come-se bem aqui em cima, entre vocês? A passo silencioso, andavam pela passadeira de fibra
de coqueiro que cobria o estreito corredor. Globos de vidro fosco difundiam a luz pálida. As paredes resplandeciam brancas e duras, revestidas de uma tinta a óleo com aparência de verniz. Surgiu uma enfermeira de touca branca, trazendo no nariz um pince-nez, cujo cordão lhe passava por trás da orelha. Era evidentemente uma irmã protestante, sem verdadeira dedicação ao ofício, curiosa e irritada de tanto tédio que pesava sobre ela. Em 2 pontos do corredor, em frente das alvas portas numeradas, viam-se no chão uns recipientes grandes, bojudos, de gargalo curto, sobre cuja finalidade Castorp se esqueceu de pedir explicações. Aqui está o seu quarto, disse Joachim. Número 34. À direita fica o meu, e à esquerda mora um casal russo. Gente um pouco relaxada e barulhenta. Não posso negá-lo, mas não houve jeito de evitar isso. Bem, que tal lhe parece? Havia portas duplas com cabides no espaço entre elas. Joachim acendera a lâmpada do teto e a sua luz trêmula. O quarto se apresentava alegre e quieto, com os móveis brancos e práticos, os papéis de parede igualmente brancos, resistentes e laváveis, o linóleo limpo cobrindo o soalho e as cortinas de linho bordadas de maneira simples e graciosa, conforme o gosto moderno. A porta da sacada estava aberta. Enxergavam-se as luzes do vale e ouvia-se ao longe uma música de baile. O atencioso Joachim colocara algumas flores num pequeno vaso sobre a cômoda, o que, à época, oferecia arquilégias e umas poucas campânulas que ele mesmo colhera na encosta. Muito amável de sua parte, disse Hans Castorp. Que quarto simpático. Num lugar destes dá prazer passar algumas semanas. Anteontem morreu aqui uma americana, disse Joachim. Belrus achou logo que a coisa se acabaria antes da sua chegada e que então você poderia ficar com o quarto. O noivo estava ao lado dela. Embora fosse oficial da marinha inglesa, não demonstrou muito valor. A cada instante saía ao corredor para chorar que nem um menino, e depois esfregava as faces com cold cream, porque estava escanhoado e as lágrimas lhe ardiam na pele. Na noite de anteontem, a americana teve 2 hemoptises de primeira, e com isso acabou-se a festa. Mas ela já se foi ontem de manhã. Claro que depois desinfetaram tudo a fundo com a formalina, não sabe? Dizem que é excelente nesses casos. Hans Castorp ouviu essa história numa distração nervosa. Estava de mangas arregaçadas, à frente da ampla pia, cujas torneiras niqueladas cintilavam a luz elétrica. Mal lançou um olhar fugídio para a cama de metal branco, coberto de roupa limpa. Desinfetaram tudo, então. Está tudo desinfetado. Então está ótimo, disse ele com certa loquacidade e sem muito propósito, enquanto lavava e enxugava as mãos. Pois é, aldeído metílico, não há micróbio que resista a isso. H2CO, sim, senhor, mas tem um cheiro picante, não é? Naturalmente, a mais rigorosa limpeza é indispensável. Sua pronúncia era mais acentuadamente hamburguesa do que a do primo, que, desde os seus tempos de estudante, perdera os vestígios do dialeto da sua terra. Hans Castorp continuou conversando com grande desembaraço. Que queria eu dizer? O oficial de marinha, provavelmente, se barbeava com aparelho de gilete. Achou eu, esses troços esfolam a pele mais facilmente do que uma navalha bem afiada.
Eu, pelo menos, fiz essa experiência e por isso uso alternadamente uma e outra. Ora, é lógico que a água salgada dói na pele irritada. E no serviço militar, quem sabe se o homem não se acostumou ao uso do cold cream. Nisso não vejo nada de surpreendente. E prosseguindo, acrescentou que tinha na maleta 200 Maria Mancini, seu charuto preferido. A inspeção alfandegária fora muito condescendente. A seguir, transmitiu as saudações de diversas pessoas de sua cidade natal. Será que não aquecem os quartos? Exclamou de repente e correu aos radiadores a fim de apalpá-los. Não, eles costumam manter-nos a uma temperatura fresca, respondeu Joachim. É preciso um frio muito mais intenso para que acendam a calefação central já em agosto. Agosto? Qual agosto? Disse Hans Castorp. Mas se estou com frio, um frio horroroso, ao menos no corpo, pois o resto me arde. Olhe, experimente, estou com o rosto em brasa. Essa ideia de que alguém lhe tocasse o rosto absolutamente não condizia com a mentalidade de Hans Castorp e a ele mesmo causou impressão penosa. Demais, Joachim não correspondeu ao convite, limitando-se a dizer: é do ar, não quer dizer nada. O próprio Barrys anda o dia inteiro com as faces azuladas. Há pessoas que nunca se habituam. Então, senão nós não encontraremos, vamos, agora, ou não encontraremos mais nada para comer. Quando saíram, a enfermaria voltou a aparecer. Quando saíram, a enfermeira voltou a aparecer para examiná-los com olhares míopes e curiosos. No primeiro andar, Castorp deteve-se de repente, imobilizado por um ruído simplesmente atroz, que se ouvia a pouca distância por trás de uma volta do corredor. Um ruído, não muito forte, mas de som tão lúgubre, que o jovem fez uma careta e mirou o primo com os olhos arregalados. Era evidentemente uma tosse, a tosse de um homem, mas uma tosse em nada parecida com nenhuma outra que Castorp jamais ouvira em sua vida. Sim, uma tosse em comparação com a qual todas as demais pareciam sinais de magnífica e sadia vitalidade. Uma tosse inteiramente despida de prazer e alívio, que não se efetuava num acesso regular, mas que soava como se alguém chafurdasse débil e horripilantemente no lamaçal da podridão orgânica. Pois é, disse Joachim. Este é um caso sério, primo. Um aristocrata austríaco, homem elegante, como que feito para andar a cavalo, e agora vai desse jeito. Mas, por enquanto, ainda passeia. Continuavam no caminho. Castorp falou pormenorizadamente da tosse do cavaleiro. Você deve considerar, disse ele, que nunca ouvi coisa semelhante, meu primo. Tudo aqui é completamente novo para mim. É natural que me impressione com essas coisas. Há muitas espécies de tosse, tosses secas e tosses soltas. Disse geralmente que as soltas são mais benignas do que aquelas que fazem a gente ladrar. Em minha juventude, ele disse mesmo, em minha juventude, quando tive o croup, ladrava como um lobo, e todo o mundo sentiu-se aliviado quando a tosse tornou-se mais solta. Lembro-me ainda muito bem, mas uma tosse como esta nunca se viu, pelo menos eu não tinha ideia de que existia uma tosse como essa. Já não é uma tosse viva, não é seca, mas também não se pode chamar de solta. Não encontro, nem de longe, a palavra adequada. É como se descortinasse o interior do homem
e tudo fosse lodo e pântano. Ora, veja, disse Joachim, ouço essas coisas, meu primo, todos os dias. Para mim, pode dispensar a descrição. Mas Hans Castorp não conseguia dominar-se. Afirmou repetidas vezes que para ele era como se tivesse lançado um olhar no interior do aristocrata. Quando entraram no restaurante, seus olhos, fatigados da viagem, mostravam um brilho exaltado. A sala do restaurante era clara, elegante e confortável. Estava situada logo à direita do vestíbulo, à frente dos salões e, conforme explicou Joachim, era frequentada principalmente pelos hóspedes recém-chegados ou por quem tinha visitas. Mas também aniversários e partidas iminentes eram festejados ali, assim como os resultados favoráveis de exames gerais. Em certas ocasiões, o ambiente era de franca alegria no restaurante, dizia Joachim, e até se servia champanhe. Mas nesse momento apenas se achava ali uma senhora de aproximadamente 30 anos que lia um livro e ao mesmo tempo cantarolava baixinho, tamborilando na toalha com o dedo médio da mão esquerda. Quando os dois jovens se sentaram, mudou de lugar a fim de dar-lhes as costas. Era misântropa, explicou Joachim, abafando a voz. Comia sempre no restaurante lendo um livro. Afirmava-se que, desde muito jovem, passava a vida em sanatórios para doenças pulmonares e nunca mais convivera com o mundo de fora. Ora, comparado com ela, você é apenas um principiante, com seus 5 meses. E ainda o será quando tiver cumprido 1 ano, disse Hans Castorp ao primo. Joachim tomou o cardápio, dando de ombros, com um gesto que antes não lhe era peculiar. Haviam escolhido a mesa mais próxima da janela, e que ficava elevada sobre um estrado. Era o lugar mais agradável da sala. Achavam-se sentados junto à cortina creme, frente a frente, com os rostos abrasados pela luz da pequena lâmpada de mesa de quebra-luz vermelho. Hans Castorp juntou as mãos recém-lavadas e esfregou-as uma na outra com uma sensação de conforto e expectativa, como era seu hábito ao sentar-se à mesa. Talvez porque seus antepassados costumassem rezar antes de tomar a sopa. Servia-os uma criada amável, de fala gutural, que trajava vestido preto com avental branco e tinha um amplo rosto de cores sumamente sadias. Com grande hilaridade, Hans Castorp aprendeu que as criadas na Suíça se chamavam Saltochter, filhas de Sala. Pediram a garrafa de Grundlarose, que Hans Castorp devolveu porque estava fria demais. A comida era excelente. O cardápio constava de sopa de aspargos, tomates recheados, um assado com diversos legumes e saladas, uma sobremesa particularmente bem preparada, queijos variados e frutas. Castorp comeu muito, se bem que o seu apetite se evidenciasse menos intenso do que lhe parecera. Mas uma espécie de consideração por si próprio fazia-o comer fartamente, mesmo não sentindo fome. Joachim não se fez muita honra aos quitutes. Estou cansado dessa cozinha, disse, e isto se dá com todos aqui em cima. É costume resmungar contra a comida, pois quem se acha amarrado neste lugar por toda uma eternidade? E, em compensação, bebeu vinho com prazer, mesmo com certa paixão, evitando cuidadosamente qualquer frase, por demais sentimental, manifestou várias vezes a sua satisfação por ter com quem trocar palavras sensatas. Sim, senhor, você veio mesmo a calhar, disse ele, e sua voz pausada
revelava emoção. Posso lhe afirmar que para mim a sua chegada, primo, é um grande acontecimento. É pelo menos uma variação. Quero dizer que ela representa um marco, uma subdivisão nesta eterna e infinita monotonia. Mas o tempo deve passar depressa para vocês aqui, opinou Hans Castorp. Depressa ou devagar, como quiser, respondeu Joachim. Propriamente, não passa de modo algum, sabe? Aqui não há tempo nem vida. Não, senhor, não há nada disso, acrescentou, meneando a cabeça, e novamente levantou a taça. Também, Castorp voltou a beber, embora o rosto lhe ardesse como fogo. Mas o seu corpo continuava frio, e nos seus membros havia um desassossego todo especial, ao mesmo tempo eufórico e um tanto penoso. Suas palavras precipitavam-se, frequentemente se confundia, mas com um gesto displicente da mão passava por cima de tais incidentes. O próprio Joachim tornara-se mais animado também, e a conversa prosseguia ainda mais desembaraçada e alegre, quando a senhora da mesa vizinha, cessando subitamente de cantarolar e tamborilar, levantou-se e saiu. Comiam, gesticulando, com os garfos. Davam-se ares de importância com as bochechas túmidas de comida. Riam-se e sacudiam a cabeça. Encolhiam os ombros e ainda com a boca cheia voltavam a palestrar. Joachim queria saber o que se passava em Hamburgo e levou a conversa para o projeto da canalização do Elba. Fenomenal, disse Castorp. É formidável para o desenvolvimento da nossa navegação. É de uma importância incalculável. No nosso orçamento, destinamos essa obra 50 milhões para as despesas mais imediatas, e você pode ter certeza de que sabemos o que estamos fazendo. Apesar da importância que atribuía a canalização do Elba, abandonou, porém, imediatamente o assunto para pedir que Joachim lhe contasse mais pormenores da vida aqui em cima e dos hóspedes. Este lhe fez à vontade com grande prazer, já que se sentia feliz por ter uma oportunidade de desafogar-se e abrir-se. Teve de repetir a história dos cadáveres que eram transportados pela pista de trenó e de assegurar mais uma vez que se tratava da mais estrita verdade. Como Castorp mais uma vez desatasse a rir, o primo riu-se também, parecendo gozar de todo o coração. Depois, relatou outras coisas divertidas a fim de manter vivo o bom humor reinante. Falou de uma senhora que se sentava à mesa, que ele, uma senhora tal Storn, mulher bastante doente, aliás, casada com um músico de Canstreet, e que era a criatura mais inculta que já encontrara. Dizia ela desinfecar com toda sinceridade. E ao assistente Krokowski intitulava de Fómulo. Era preciso ouvir tudo isso sem pestanejar. Ademais, era mexeriqueira, como de resto a maioria dos hóspedes ali em cima o eram, e costumava contar que uma companheira, a senhorita Hiltz, trazia consigo um estilete. Imagine, chama aquilo de estilete. Não é impagável? E semi-deitados, recostando-se no espaldar das cadeiras, riram-se tanto que o corpo lhes estremecia, e ambos terminaram por ser acometidos de soluço. No meio dessas conversas, Joachim se entristeceu ao pensar no seu infortúnio. Pois, e aqui estamos, e nos divertimos, disse com uma expressão dolorosa, ainda interrompido, de vez em quando,
pelas trepidações de seu diafragma. E, no entanto, não posso prever nem de longe quando poderei sair daqui, meu primo. Pois, quando Belros me diz, mas meio ano, sei que preciso preparar-me para um prazo maior, meu primo. É bem duro isso. Você deve compreender como é triste para mim. Já me haviam aceitado no exército e no mês que vem poderia fazer exames para oficial. Agora vivo aqui, neste sanatório, vadiando, com o termômetro na boca. Conto os erros dessa ignorantona da senhorita Storm e perco meu tempo. Um ano tem tanta importância na nossa idade, traz tantas alterações.